Olá, o meu bom dia, meus queridos companheiros de estudo bíblicos, meus irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos. A mim foi feita uma pergunta da seguinte maneira: se eu vier a falecer depois que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal e meu Senhor, mas eu não fui batizado nas águas, eu posso perder a salvação? Então nós vamos tentar responder essa pergunta, amados. Claro, vamos deixar que a Bíblia responda. É ali que estão as respostas. E sem mais demora nós vamos então às Escrituras. Vamos, vende comigo então. Veja, nós temos aqui um texto que é o texto que muitas vezes as pessoas têm dúvida, porque aprende que precisa a pessoa crer no Senhor Jesus e ser batizado nas águas para ser salvo. Quando lê esse texto, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui fala que para ser salvo tem de crer e ser batizado, certo? Mas nós vamos ver a respeito desse batismo, que o que é? Que aqui, amados, batismo não significa, esse batismo que não está significando batismo nas águas. É um outro batismo. Então nós vamos, veja bem, crer e ser batizado, condição para a salvação. Então nós vamos ver o que batismo que é esse para a gente responder a pergunta. Você vê aqui no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 3. Olha, aqui nós vamos descobrir o que é o batismo que está falando lá no livro de Marcos 16:16. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Okay? Então, agora vamos fazer o seguinte, para nós entender melhor isso aqui. Veja bem as letras amarelas aqui do primeiro versículo e as letras amarelas depois aqui em Romanos 6. Então veja que a letra amarela aqui fala, primeiro fala da salvação, né? E para ser salvo tem de crer e ser batizado. Agora, que batismo é esse na água? Não. Ser batizado em Jesus Cristo na sua morte. O que significa ser batizado na morte de Cristo? Significa andar em novidade de vida. Quer dizer, o batismo na morte de Cristo, ele acontece, né? Ele causa na vida da pessoa uma transformação. Aquela pessoa que roubava não quer mais saber de roubar, passa longe, mesmo que seja tentado. Aquele que prostituía larga de prostituir e assim por diante. Então quer dizer que a pessoa não peca mais? Não, não é isso. A pessoa comete alguns pecados, mas contra a sua vontade. A pessoa não sente prazer mais no pecado. A pessoa se afasta o mais que pode. Como diz ali, anda em novidade de vida, que tem uma vida nova, diferente. Aquela pessoa que tinha prazer no pecado não vai ter mais prazer no pecado. Andar em novidade de vida. Porque o batismo na morte de Cristo é uma semelhança do que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi morto lá na cruz do Calvário e na morte dele ele levou todos os pecados, na sua morte foi sepultado, e quando ele ressuscitou sem pecado. O corpo dele não tinha pecado mais. Assim, amado,
Veja bem, Jesus Cristo ele andou com uma vida de santidade, uma vida agradando a Deus, agradando ao Pai em todos os sentidos. Assim, o cristão que é batizado na morte de Cristo, ele tem um estilo de vida é semelhante ao estilo de vida do Senhor Jesus. Não compactua com o pecado. Tá certo? Acontece de pecar, acontece. Pode pecar, mas ele não vive no pecado, não tem prazer em viver no pecado. Então, ele espiritualmente, a semelhança dele deixar de viver o pecado é a semelhança da morte de Cristo, que quando foi sepultado, ele levou todos os pecados, e quando ressurgiu sem pecado. Assim é a pessoa que é batizada na morte de Cristo, ela é uma pessoa que, o que acontece? Quando ele crê verdadeiramente no Senhor Jesus, então o Espírito Santo, Deus, pelo seu Espírito Santo, coloca uma semente lá no espírito da pessoa, que é a semente da natureza divina. Então a pessoa já passa, é que nem aquela pessoa, amados, que, vamos dizer, bebia muito, fumava muito, estava fazendo mal e sofreu um pouco, mas largou de fumar, largou de beber, tem uma saúde ótima, beleza, essa pessoa tem nojo daquelas coisas que fazia antes. Assim, a pessoa que nasceu de novo e que morreu a morte de Cristo, que deixou do pecado, e passa a viver uma vida de santidade, uma vida em Cristo. Porque, como diz aqui, ó, e sabendo isso, que o nosso homem velho, com os seus pecados, os seus gostos do pecado, foi com ele, com Jesus crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então é isso aqui, amados, é a morte, é o morrer, a morte de Cristo, o ser batizado na morte de Cristo. Então, na semelhança da morte de Cristo, essa pessoa, a partir do momento que crê, passa a ter uma vida nova. Daí que vem o caso, mais irmão. Então quer dizer que essa pessoa não peca mais, não comete mais pecado? Não, amados. Enquanto nós estamos nesse corpo de carne, de sangue aqui, nós pecamos, nós falhamos, nós tropeçamos. Só que não se tem prazer mais no pecado, não se é escravo do pecado, de ter aquele prazer de estar obedecendo o pecado direto, a pessoa se desvia do pecado. E daí, quando a pessoa cai em alguma falta, alguma coisa, veja o que diz aqui, ó. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão, veja aqui está falando para a igreja, está falando para os salvos. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, quer dizer, no conhecimento das coisas de Deus, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que, veja, amados, sobre o batismo nas águas, não é a água que purifica do pecado, como muitas igrejas ensinam. O que purifica do pecado é o sangue do Senhor Jesus, e purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, então o salvo cai em pecado. Acontece. Então, quando nós dizemos assim, não temos mais pecado, nós estamos nos enganando e não há verdade em nós. Agora veja o que acontece. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, amado, vamos, como salvo, confessamos que pecamos sim, só que, como diz aqui, confessamos, não é o padre lá, não é confessar o pastor, quer dizer, confessar a Jesus. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Pode ver na Bíblia que se encontra isso aí. Confessa a ele o pecado, não faz como Adão e Eva, que tentavam jogar na culpa dos outros. Reconhece o pecado. Eu errei, eu falei, Senhor, eu estou aqui pronto para receber o castigo que eu mereço, mas eu conto com a sua misericórdia. Pode ter certeza que o Senhor
vai trazer a alegria de volta, porque o pecado traz tristeza, certo? Então, uma vez visto isso aqui, eu acredito que está entendido que, o batismo nas águas não salva ninguém e não faz com que ninguém perda a salvação. Portanto, amados, então a pergunta era essa, né? Se a pessoa partir para a eternidade sem ter recebido o batismo nas águas, mas se essa pessoa creu no Senhor Jesus, veja bem, aquele que verdadeiramente creu, aquele que por Deus, pelo Espírito Santo, creu no Evangelho, creu no Senhor Jesus, então essa pessoa, automaticamente, essa pessoa vai receber, vai ser batizado na morte do Senhor Jesus. Agora tem que acontecer o seguinte: tem pessoas que diz que aceitam o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador e Senhor, mas na verdade não aceitou, é apenas de palavra, não foi Deus, não foi o Pai que levou essa pessoa ao Senhor Jesus. Então essa pessoa na realidade não aceitou, não creu. Daí o que acontece? Pode até se batizar nas águas, mas vai viver uma vida de prazer do pecado de volta, vai viver a mesma vida de torta de antigamente. Veja bem, não tem lideranças hoje, pastores e tantos outros. Tem pessoas que implicam comigo porque eu falo mal de pastor, não sei o quê, mas veja se não é realidade. Por exemplo, falar mal é uma coisa e falar a verdade é outra. Agora veja se não é a realidade. Quantos pastores e mesmo padres, bispos, enfim, pessoas que estão na liderança de igrejas evangélicas, católicas, que estão lá com problema de prostituição, estão com problema de adultério, estão com problema de escândalo das mais variadas maneiras. Será que essas pessoas nasceram de novo? Será que essas pessoas foram batizadas na morte do Senhor Jesus? Com certeza que não. Essas pessoas não creram, porque elas não tiveram a força de superar esses pecados, essas coisas, esses escândalos vieram, aconteceram, e foram pessoas que foram batizadas nas águas. Você veja que o batismo nas águas não purifica a pessoa, o que purifica é o sangue do Senhor Jesus. Então, amado, não fique triste pensando às vezes como aconteceu comigo. A minha mãe, ela partiu com o Senhor sem receber o batismo das águas, porque o batismo estava marcado, mas ela faleceu antes. E eu fiquei muito triste porque onde eu congregava, e não é só onde eu congregava, várias igrejas evangélicas ensinam isso, que se a pessoa não for batizada nas águas, perde a salvação. Isso, amado, significa anular o sacrifício de Cristo lá na cruz. Porque o que salva não é a água do batismo, é o sangue do Senhor Jesus. Então a pessoa que crê, uma vez que não foi batizada nas águas, mas se creu, ela foi batizada na morte do Senhor Jesus e está salvo. Não tem problema nenhum. Agora, é bom batizar nas águas, porque o batismo das águas é um símbolo da morte do Senhor Jesus, né? E um símbolo de que a pessoa está disposta a mudar de vida. A pessoa está disposta a dizer assim: tchau, Satanás, não tenho mais nada com você. E dizer: olha, abracei o Senhor Jesus, é com ele daqui para frente. Então, o batismo nas águas significa isso apenas. Apenas que a pessoa mudou de opinião, de atitude. Mas às vezes a pessoa mostra isso, mas não faz na prática. Então, não resolveu nada o batismo nas águas. É bom fazer, volto a dizer, é bom a pessoa se batizar nas águas. Mas não significa salvação. Não significa que o batismo nas águas seja necessário para salvação. Agora, o batismo na morte de Cristo, que é necessário, essa pessoa já recebe quando crê. Quando crê, a pessoa nasceu de novo, já recebeu a semente divina na sua vida, essa pessoa vai ser dirigida por Deus, não é mais ele que se dirige. Entende? Então, ainda há tempo eu queria pedir para você que
acaso você queira saber mais a respeito do novo nascimento, a respeito da salvação em si, o processo da salvação, como que é, e quem as pessoas que se salvam, enfim, se você quer saber mais a respeito de salvação eterna, eu te convido que você veja aí abaixo do vídeo, logo abaixo do vídeo, ali na parte da descrição aí, eu deixei um link ali que você pode clicar naquele link e você vai ser direcionado lá no meu canal no YouTube, onde está então este vídeo falando a respeito da, da salvação, todo a respeito da salvação. Eu creio que ali, para quem tem dúvida, quem acha que é perigoso perder a salvação, tem medo de perder a salvação, enfim, tem essas dúvidas, veja esse vídeo ali que você vai ficar inteirado de muitas coisas que às vezes a gente aprende, mas não é da maneira bíblica, não. Eu creio que vai ser bom para todos vocês. Então, está aí o convite, né? Abaixo do vídeo ali, logo abaixo do vídeo, você encontra o link, clique ali e beleza. Ok?